Em um determinado dia após o trabalho, Júnior estava dirigindo de volta para sua casa até que ele viu uma sacola preta ao lado de um homem. Júnior resolveu abrir para averiguar o que era. Havia uma bolsa dentro da sacola preta, e quando ele abriu a bolsa, tomou um grande susto. Era dinheiro, muito dinheiro. Antes de começarmos, já deixe o seu like nesse vídeo. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Júnior teve o seu destino comprometido a partir do momento que ele encostou a mão naquela mala de dinheiro. Ele fez algo que mais tarde se arrependeria pelo resto de sua vida. O homem morava com a sua família na cidade de Cajueiro, no estado de Alagoas, no Brasil. Ele tinha uma esposa que se chamava Eleonor e um casal de filhos. Luísa era a mais velha e Guilherme o mais novo. Júnior passava por alguns problemas dentro de sua casa. O seu filho definitivamente não estava bem. O garoto de apenas 10 anos de idade estava sofrendo com problemas cardíacos e precisava realizar uma cirurgia o mais rápido possível. O grande obstáculo era o valor do procedimento, que era extremamente alto. O que o garoto precisava era de um transplante de coração. A sua vida definitivamente estava em risco. Além disso, a situação financeira da família estava desmoronando de forma catastrófica. A cada dia que passava, ficava mais difícil para Júnior cuidar de sua família. O clima entre ele e Eleonor ficava cada vez mais pesado, de modo que ela passou a conversar a respeito de divórcio. Júnior não ganhava muito em seu emprego naquela época. Ele estava aguardando por uma promoção há anos, mas o seu chefe nunca concedia a ele. Essa promoção daria a ele uma grande ajuda. Ele passaria a ganhar bem mais do que ganhava naquele instante. E então, um dos amigos de Júnior da empresa acabou dando uma ideia para o companheiro. Leonardo era o nome do homem, e ele disse a Júnior para fazer uma espécie de investimento, porém era errado. Leonardo sugeriu que ele desse uma quantia em dinheiro para o seu chefe em troca da promoção como uma espécie de suborno. Era uma empresa de desenvolvimento de softwares e aplicativos. Por conta do cargo de Leonardo na empresa, ele conhecia bem o patrão. Por isso, ele deduziu que o mesmo daria a promoção ao amigo caso o mesmo oferecesse algo em troca. Júnior não gostou nada da ideia. Ele queria manter a sua ficha limpa sem se envolver em confusão. No entanto, no mesmo instante que ele iria recusar a oferta, ele se lembrou de sua família que realmente precisava dele. Se Júnior não fizesse alguma coisa, ele podia acabar perdendo a sua companheira e o seu filho poderia perder a própria vida. Por causa disso, ele acabou apostando nessa estratégia, mesmo que fosse algo errado. Porém, mesmo assim, ele não tinha dinheiro para subornar o seu chefe. Quando Leonardo citou a quantia, ele achou que seria impossível de se fazer. Foi aí que Júnior teve a ideia de fazer um empréstimo de alto valor. Mais especificamente falando, foram R$ 16.955. A taxa de juros desse valor seria extremamente alta, e ele não seria capaz de pagar caso ele não recebesse a sua promoção. E então, Júnior fez o empréstimo, mas escondido de sua esposa, pois se a mesma soubesse do dinheiro, ela certamente iria questionar. O plano do homem era fazer um empréstimo para pagar os tratamentos do filho. Entretanto, isso não resolveria todos os seus problemas. Além do mais, o dinheiro não seria o suficiente para pagar o valor do tratamento. Por isso, ele optou por outra alternativa. O plano de Júnior e Leonardo foi executado. O dinheiro foi dado para o chefe e assim Júnior passou a aguardar pela sua promoção. No entanto, os dias estavam se passando e a mesma não vinha nunca. Júnior estava cada vez mais esquisito em sua casa. A sua filha mal falava com ele direito e a sua esposa estava cobrando o divórcio. O único que ainda dava atenção ao homem era o seu filho doente, Guilherme. Júnior, super desesperado e ansioso para pagar o tratamento do filho, começou a questionar Leonardo e chegou a pedir dinheiro emprestado a ele. Em mais um dia de conversa com Leonardo, Júnior perguntou onde que o chefe que lhe havia dado o dinheiro morava, pois ele disse que iria ao seu encontro para pegar o dinheiro de volta. Júnior simplesmente surtou. Ele passou a gritar com Leonardo, que pediu calma inúmeras vezes ao seu companheiro. Júnior não conseguia mais se concentrar no trabalho. Tudo o que ele conseguia fazer era pensar em seus inúmeros problemas. O seu serviço não estava sendo entregue com a qualidade que deveria ser entregue. Tudo o que ele estava conseguindo fazer pelo seu filho era comprar os remédios do mesmo e pedir para ele tomar para controlar e retardar o avanço de sua doença. Luísa definitivamente não confiava em seu pai. Enquanto a família estava reunida sem Júnior por perto, ela vivia falando mal do mesmo e dizendo que a qualquer momento ele iria desistir de todos e fugir de suas responsabilidades, os abandonando.
Eleonor sempre a repreendia. A mulher não gostava quando a filha dizia aquelas coisas, principalmente enquanto estava perto de Guilherme. Em um determinado dia após o trabalho, Júnior estava dirigindo de volta para sua casa. Já era noite e ele estava passando por um bairro que era considerado perigoso. Porém, de vez em quando ele passava por aquele caminho, pois era o mais curto até sua casa. Júnior passou ao lado de uma viela e, quando olhou para o lado, de relance ele viu um homem machucado. Júnior voltou, estacionou seu carro e saiu do mesmo para ir socorrer o homem. Quando chegou lá, percebeu que o rapaz estava desacordado e sentado. E então, Júnior se preparou para ligar para uma ambulância até que ele viu uma sacola preta ao lado daquele homem. Júnior resolveu abrir para averiguar o que era. Havia uma bolsa dentro da sacola preta, e quando ele abriu a bolsa, ele tomou um grande susto. Era dinheiro, muito dinheiro. Júnior começou a tremer e ficou em estado de choque. Ele não queria tomar a decisão errada, mas começou a pensar no quanto aquele dinheiro faria a diferença em sua vida. E então, sem pensar mais, ele pegou aquela sacola preta e correu de volta para o seu carro. Enquanto ele ligava ao seu veículo, havia uma van estranha encostada ali perto. Júnior apenas acelerou seu carro e não olhou mais para trás. Enquanto dirigia, Júnior chorava sem parar. Ele ficou com muito peso na consciência e preocupado com a pessoa que carregava o dinheiro. Ele não fazia a mínima ideia de onde aquela pessoa havia tirado aquela quantia, mas de qualquer maneira não era de Júnior. O motivo para Eleonor ter aguentado ficar ao lado de seu companheiro até aquele momento era porque o Guilherme não queria ver os seus pais separados. O casal já vinha enfrentando problemas há bastante tempo. Quando Júnior abriu a bolsa com o dinheiro, ainda antes de chegar em casa, percebeu que também havia um celular na bolsa. Ele apenas ignorou o celular e seguiu para sua casa. No dia seguinte, Júnior estava procurando um lugar para esconder todo aquele dinheiro. E enquanto isso, Eleonor estava fazendo algumas pesquisas a fim de encontrar um hospital que eles pudessem pagar o tratamento do pequeno Guilherme. A mulher já não aguentava encher o filho de remédios, apenas retardando o pior que estava por vir. Ela já havia conversado a respeito do empréstimo com Júnior. No entanto, por saber que o valor do empréstimo não seria o suficiente para pagar o tratamento do garoto, ele disse que era melhor esperar. Mesmo assim, Eleonor resolveu tentar solicitar um empréstimo mais uma vez para checar se o valor liberado seria maior. Quando ela ligou para o banco responsável, ela foi impedida de prosseguir com a sua solicitação, visto que Júnior era o titular da conta. Todavia, ela alegou que tinha todos os dados necessários para fazer o procedimento, inclusive a autorização do responsável, que era Júnior, além de ser cônjuge do mesmo. E então, a atendente pediu um momento para checar as informações. No entanto, quando ela retornou para a linha, ela deu uma notícia que deixou Eleonor totalmente confusa. A funcionária informou que o Júnior já havia feito o empréstimo poucos dias atrás e que não seria possível realizar o procedimento mais uma vez devido ao comprometimento de renda. Eleonor ficou ainda mais chocada quando ela ouviu o valor do empréstimo que seu marido havia feito. Afinal, para onde tinha ido aquele dinheiro? Essa era sua dúvida naquele instante. Júnior havia chegado em casa bem mais cedo. Ainda era de dia, o que causou muita estranheza em Eleonor. Ele deu a desculpa de que havia saído mais cedo para resolver alguns problemas, sendo que, na verdade, ele nem tinha ido trabalhar naquele dia. Mas a mulher não se importou muito com aquilo naquele momento. Haviam questões mais importantes para serem discutidas. Logo, a mulher começou a confrontá-lo, perguntando a respeito do empréstimo que ele havia feito, sem ter avisado ela. Júnior suou frio naquele instante. As suas palavras precisavam ser muito bem escolhidas. O real motivo para ele ter pego aquele empréstimo foi para subornar o seu chefe no trabalho a fim de conseguir uma promoção. Mas ele acabou dizendo a ela que ele fez o empréstimo naquele dia porque queria aproveitar o momento em que a taxa de juros estava menor. E que depois disso, ele passou a procurar o restante do dinheiro para completar o valor do tratamento de Guilherme. E então, Eleonor perguntou se ele realmente estava com o dinheiro e Júnior respondeu que sim. Na verdade, ele não tinha o dinheiro do empréstimo, mas tinha o dinheiro que ele havia, querendo ou não, furtado. Ela ficou mais aliviada, mesmo que ainda estivesse nervosa por ele não ter dito nada a ela. Mas a mulher acabou deixando de lado, pois ele disse que tinha quase todo o dinheiro para o tratamento do filho. Mais tarde, Júnior passou a pesquisar como funcionava depósitos de valores altos. Ele pretendia colocar todo o dinheiro em sua conta bancária. Porém, a sua filha o interrompeu quando entrou no quarto. Luísa reclamou do barulho de um celular que não parava de tocar.
e o som vinha diretamente da bolsa de Júnior. O mesmo se assustou e levantou da cadeira na mesma hora. A filha perguntou por que de o pai ter agido daquela forma, mas ele disse que não era por nada. O real motivo era simples e lógico. Se o celular de Júnior estava em cima de sua mesa em sua frente, o aparelho que estava tocando era aquele que ele havia achado anteriormente. E então, ele pegou o celular em sua mochila e tentou desligá-lo imediatamente. No entanto, ele estava pedindo senha para ser desligado. Ele voltou ao seu computador e passou a pesquisar sobre rastreamento de localização por celular, e viu que caso o mesmo estivesse ligado, seria possível rastreá-lo. Ele estava claramente com medo de ser descoberto. Júnior havia esquecido desse detalhe. Júnior pensou em destruir o celular naquele instante, mas estava com medo de existir outra maneira desconhecida de rastreá-lo. Ele acabou fazendo a primeira coisa que veio à sua mente. Júnior pegou seu carro e dirigiu até qualquer direção, de preferência o lugar mais longe que ele pudesse ir naquele momento. Ele pretendia se livrar daquele celular, mas em algum lugar longe de sua casa. No entanto, enquanto ele dirigia, o celular começou a tocar novamente. Júnior olhou para o telefone para ver quem era e, quando ele viu, freou o carro no mesmo instante. Seria uma coincidência inacreditável? Quem estava tocando o celular era o número de Eleonor. Júnior chegou a confundir com o seu celular. Porém, aquele definitivamente era o telefone que ele havia encontrado na mala de dinheiro. Ele ficou extremamente confuso. Qual seria o sentido de sua companheira estar ligando para aquele homem? Foram essas e muitas outras dúvidas que tomaram conta dos pensamentos de Júnior. Tamanha foi a vontade do homem de ver o conteúdo daquele celular que ele ficou tentando descobrir a senha do mesmo durante alguns minutos. Ele precisava descobrir qual era a relação de sua esposa com aquele homem. Porém, era impossível ele descobrir isso. Sendo assim, ele apenas atirou aquele telefone em um lago que havia ali perto. Já era noite, e quando Júnior chegou em casa novamente, somente Eleonor estava dormindo. Os seus filhos estavam assistindo televisão na sala. E então, o homem entrou em seu quarto e ficou observando a sua esposa por alguns momentos. Ele queria fazer algo, mas estava receoso. Não queria acreditar que aquilo era verdade. E então, depois de dar mais uma olhada para checar se seus filhos realmente estavam na sala, ele resolveu fazer o que queria. Júnior pegou o celular de Eleonor e, com muito cuidado, segurou o dedo indicador de sua esposa e colocou na impressão digital do telefone a fim de desbloqueá-lo. Após isso, ele se afastou um pouco e entrou no aplicativo de mensagens de sua mulher. Ele foi rolando as conversas, porém não encontrou nenhum suspeito. Não satisfeito, ele verificou as últimas chamadas. De fato, aquele número de telefone estava registrado nas últimas chamadas dela. E então, Júnior checou as mensagens de texto SMS do celular. E lá ele encontrou a cena do crime. Haviam várias conversas dialogando com o homem, marcação de encontros, mensagens amorosas e assim por diante. Júnior começou a chorar no momento em que viu a cena. Ele passou a ficar confuso acerca dos motivos para Eleonor querer se divorciar dele. Parou para refletir um pouco sobre a sua situação e sobre a sua vida, enquanto lamentava pela traição de sua esposa. No dia seguinte, ele conversou com a sua esposa a respeito do real motivo para ela estar se divorciando dele. Júnior tentou segurar a sua raiva e não demonstrar que sabia do que estava acontecendo. No entanto, Eleonor deixou clara a insatisfação com o marido. Chegou a citar vários defeitos dele do passado, criticou a sua indecisão, o fato de ele dizer que algo ia dar certo e cometer sempre os mesmos erros e outros pontos negativos. Completou dizendo que eles dois eram os responsáveis por Guilherme não estar saudável, pois eles não haviam sido capazes de cuidar da saúde do garoto. Eleonor continuou insistindo que o divórcio era a melhor opção para o casal, mas Júnior implorou para que ela desse mais uma chance a ele. O homem disse que cuidaria de tudo e todas as despesas necessárias. Mesmo sabendo que havia sido traído, Júnior tinha tanto medo de ficar sozinho que ele pediu mais uma chance a ela. Mais tarde, em seu computador, Júnior pesquisava algumas formas de lavar dinheiro. Como ele pretendia depositar o dinheiro recebido, ele quis alterar a origem do mesmo como se fosse dinheiro limpo. Enquanto ele fazia a solicitação para a lavagem de dinheiro, o pequeno Guilherme começou a passar muito mal. O menino gritou e Júnior ouviu. Somente ele e seu filho estavam em casa naquele instante. E então, rapidamente, Júnior pegou seu filho e o levou ao hospital. O homem descobriu que o seu filho estava brincando de correr fora de casa e, consequentemente, acabou fazendo muito esforço.
Mas Guilherme não deveria estar fazendo esforço físico por conta de sua doença cardíaca. Júnior havia ficado encarregado de cuidar do garoto enquanto Eleonor e Luísa estavam fora. Entretanto, ele acabou se descuidando um pouco e esqueceu de supervisionar o pequeno. Ele ligou para Eleonor para notificar a mulher sobre o ocorrido. Não é preciso dizer que ela ficou extremamente irritada com Júnior. Durante alguns minutos, ele ficou ouvindo ela dizendo o quanto ele era irresponsável. Mesmo estando com tanto dinheiro, Júnior não estava conseguindo agradar a sua família, pois as coisas já haviam chegado a um ponto tão crítico que ele precisaria de mais do que dinheiro para tornar as coisas melhores. Ele precisava urgentemente usar o dinheiro que ele havia pego. No entanto, se ele saísse utilizando o mesmo de qualquer maneira, a situação ficaria ruim para ele. Para piorar a situação de Júnior, quando ele chegou em casa, Eleonor o chamou para conversar. Ela não discutiu, nem jogou mais nada na cara do homem. A mulher apenas disse que tudo estava acabado e ela queria o divórcio. Depois que terminou a sua fala, ela apenas se retirou do cômodo. A vida de Júnior estava uma verdadeira bagunça, mas ele não sentia que podia fazer algo a respeito em relação a Eleonor. Pelo menos não naquele momento. Júnior precisava pagar o tratamento de seu filho o mais rápido possível. Não queria correr mais riscos de perder o seu garoto. E então, durante a noite, enquanto a sua família dormia, ele pegou parte de seu dinheiro e levou para o lavador de dinheiro que ele havia entrado em contato anteriormente, se sentindo extremamente culpado por cometer um crime. Após isso, ele chegou em casa, guardou o seu carro e entrou para sua casa novamente. Tudo parecia ter corrido bem para ele. No entanto, havia alguém observando de longe. Alguém que havia acompanhado a sua saída e a sua chegada. No dia seguinte, enquanto Júnior se preparava para levar Luísa até a escola, um homem se aproximou dele. O mesmo disse que era novo nas redondezas do bairro e puxou assunto com Júnior. E então, de repente, ele comentou com Júnior que viu que ele havia saído durante aquela noite e completou dizendo que o viu saindo algumas outras vezes. Por fim, o homem perguntou a Júnior se ele trabalhava em turno noturno. Júnior negou e disse que saiu para resolver algumas questões pessoais naquelas noites. O homem apenas assentiu com a cabeça, se despediu e foi embora. Júnior achou aquela situação estranha, mas não ficou pensando muito a respeito. Apenas chamou a sua filha e começou a dirigir. Enquanto ele dirigia, ele viu o mesmo homem que havia lhe feito aquelas perguntas dirigindo uma van preta ao lado de outro homem. O dia de trabalho de Júnior havia sido conturbado. Na verdade, ele mal tinha conseguido ter um dia de paz desde que ele pegou aquele dinheiro. Os seus dias, embora estivessem difíceis, ao menos ele não tinha peso na consciência, nem corria risco de ser preso ou até mesmo de morte. Mais uma vez, ele não conseguiu ser produtivo no trabalho. O seu chefe não havia dito nada para ele a respeito da tal promoção, e isso deixou Júnior com um ódio gigante do homem. Ele não queria deixar a situação da maneira que estava. No entanto, por causa da enorme quantia que ele havia encontrado, ele até esqueceu do valor que havia dado ao seu chefe por alguns momentos. Após o trabalho, Júnior dirigiu até o homem que ele havia contratado para lavar o seu dinheiro. Ele queria saber se existia alguma quantia pronta, o suficiente para fazer o procedimento de seu filho. Já estava quase escurecendo. Ele chegou no local e entrou no mesmo. Entretanto, ele foi surpreendido com alguns homens que o cercavam, incluindo o homem que havia conversado com ele mais cedo. Eles começaram a agredir Júnior, que tentava inutilmente se defender. Ele havia descoberto que aquele dinheiro era de um grupo de criminosos. Quando Júnior fugiu com o dinheiro, ele foi visto de relance por um dos bandidos, que era justamente aquele que havia falado com Júnior. O criminoso chamado Julian não foi capaz de seguir o homem naquela noite, pois ele acabou perdendo de vista. Além de que Júnior podia ter entrado em pânico e as pessoas à volta iriam acabar percebendo, colocando todo o esquema dos criminosos a perder. Antes que Júnior se livrasse do celular, ele já havia sido rastreado, ou quase isso. Eles conseguiram ver a região onde o celular estava, mas não o lugar exato. Sendo assim, eles passaram a vigiar os moradores daquela região, sendo Júnior o mais suspeito. Júnior se arrependeu amargamente por ter encostado naquele dinheiro. Ele implorou para que os homens o deixassem em paz, pois ele devolveria todo o dinheiro. Mas Julian se negou. O criminoso disse que a partir daquele momento, Júnior passaria a trabalhar para eles. Do contrário, ele perderia sua vida. Na verdade, Júnior não sabia qual era a pior opção. Ele só havia se envolvido um pouco com as coisas erradas e os resultados tinham sido péssimos. Ele não queria imaginar no que sua vida se tornaria depois que ele tivesse que lidar com o crime todos os dias.
Mas ele não tinha outra opção. Ele ainda precisava cuidar, pelo menos, de seus filhos. Além disso, Julian disse que ia lhe pagar algum dinheiro conforme ele fosse fazendo seus serviços sujos. E esse foi o fator principal para Julian ter resolvido usá-lo ao invés de tirar a vida dele. O mesmo sabia que Junior precisava de dinheiro para cuidar do tratamento de seu filho. Desse modo, ele se veria obrigado a fazer o trabalho sem traições para que assim ele tivesse o dinheiro do tratamento de Guilherme. No entanto, não estava dentro dos planos de Junior se manter naquela situação por muito tempo. Certamente ele teria que dar um jeito. Junior chegou em sua casa acabado e mais uma vez chorando. Depois que refletiu um pouco, ele se limpou no quintal de sua casa e foi direto para o chuveiro sem ser visto para lavar as suas feridas. Novamente ele havia voltado para a estaca zero financeiramente falando. Já não tinha o dinheiro do empréstimo que ele havia dito a Eleonor que tinha. Enquanto a água escorria em Junior, ele refletia sobre o que ele poderia fazer. Já era tarde e Junior foi caindo no sono. Sendo assim, ele adormeceu. Acabou sendo uma noite cheia de pesadelos diferentes. Júnior acabou despertando depois de ouvir a discussão entre Eleonor e Luísa. A filha estava sempre insatisfeita com a situação dos pais e inconformada por eles não darem um basta em tudo aquilo de uma vez. Talvez o único motivo fosse a doença de Guilherme. No caminho para o trabalho, Júnior pensava em uma solução para aquela situação naquele momento. Ele já havia feito uma entrega. Era uma bolsa cheia de substâncias ilícitas. Além disso, ele foi usado como laranja para a transferência de uma quantia em dinheiro. Ele teria de ficar à disposição de criminosos, mas esse não era o seu desejo. E então, ele parou em frente a uma delegacia e saiu do carro. Júnior ficou encostado em seu carro, olhando a delegacia durante alguns momentos. Após pensar mais um pouco, ele resolveu que seria melhor se entregar. Em seguida, ele deu os primeiros passos. No entanto, ele foi surpreendido com o toque de seu telefone. Júnior atendeu e em seguida um homem perguntou: "Você tem amor à sua família? Caso tenha, não faça isso." E desligou em seguida. Júnior começou a olhar em sua volta assustado, mas não via nada. A sua família estava sendo ameaçada. Então, ele não poderia tomar uma decisão que envolvesse apenas a si mesmo. Júnior havia recebido uma mensagem em seu celular. Era Eleonor dizendo que ia dar entrada no divórcio. As coisas só pioraram para ele. Antes de continuar dirigindo, mais uma vez Júnior ligou para sua esposa e pediu outra oportunidade para ela. A mulher respondeu com outra pergunta. Ela perguntou onde estava o dinheiro do empréstimo que ele havia feito. Júnior disse que o dinheiro estava guardado e que ele ia pegá-lo quando tivesse o restante necessário. Porém, Eleonor o desmentiu, alegando que ela soube do suborno que ele havia tentado fazer. No mesmo instante, Júnior levou as mãos ao rosto e ficou em silêncio. Eleonor tinha ido conversar com um amigo de Júnior que o ajudou a subornar o chefe naquele dia. Era um amigo de longa data de seu marido. Sendo assim, ela também o conhecia. Quando ela comentou a respeito da situação financeira do casal, ele acabou falando sem querer a respeito da promoção que não tinha dado certo. E ao questionar Leonardo diversas vezes seguidas, ele acabou revelando o que havia acontecido a respeito do suborno. Eleonor gritou repetidas vezes com o marido, enquanto ele apenas escutava, até que ele se irritou e gritou que ele sabia a respeito do caso dela. Foi a vez dela ficar em silêncio. Ele passou a xingá-la. Afinal, mesmo tomando tantas decisões erradas na vida, de fato ele sempre as fez para tentar ajudar a sua família. Eleonor perguntou como ele soube, mas Júnior apenas desligou o telefone na cara dela. Júnior passou a perceber que ele estava correndo riscos enormes enquanto fazia as entregas que os criminosos ordenavam. Além disso, a sua vida estava uma completa bagunça. E então, ele tomou uma decisão. Ele iria se sacrificar e dar liberdade à sua família. E então, na noite daquele mesmo dia, Júnior decidiu agir. Como já citado, ele estava servindo de laranja para a movimentação de dinheiro. Todas as movimentações eram feitas em um horário específico da noite e o dinheiro ficaria em sua conta até o dia seguinte. Sendo assim, ele esperou o dinheiro entrar em sua conta e em seguida Júnior passou a pesquisar passagens para outro estado. Há alguns anos, quando as coisas ainda estavam indo bem dentro da família, Eleonor sugeriu para que eles se mudassem para o estado de São Paulo, pois lá haveria mais oportunidades e eles poderiam viver melhor. No entanto, eles não tinham condições, então acabaram deixando a ideia de lado. E então, sem consultar Eleonor, o homem apenas comprou 3 passagens só de ida para São Paulo para a manhã seguinte.
Depois disso, ele alugou e reservou vaga no hotel mais próximo do centro da cidade. E por último, ele pegou os dados de sua esposa, abriu uma nova conta em um novo banco e transferiu uma boa quantia em dinheiro para lá. Seria o suficiente para ela recomeçar a vida com os filhos. Além disso, ele transferiu a quantia do tratamento de seu filho. Júnior anotou todas as informações que havia acabado de fazer em alguns papéis e colocou tudo em um envelope. Ele não sabia o que Eleonor iria achar daquilo, tampouco se ela e seus filhos queriam mudar de cidade, mas ele precisava fazer alguma coisa para tirar a sua família da vista daquelas pessoas perigosas. Ele sabia que depois disso ele estaria correndo um grande risco, mas ele assumiu a responsabilidade. Quando terminou tudo, ele foi até Eleonor e a acordou. Ela estava às 11 sem entender nada e demorou algum tempo para que ela despertasse. Júnior expôs toda a situação para ela, desde o momento em que ele encontrou o dinheiro com o suposto amante dela até o momento em que ele se tornou refém dos criminosos. A princípio, Eleonor se negou a acreditar em toda aquela situação, mas ela acabou percebendo que as coisas se encaixavam e que de fato era real. Mesmo assim, ela estava confusa. Foi muito do nada. Absolutamente do nada, ela descobriu que o homem com o qual ela mantinha uma relação extraconjugal havia falecido e que seu marido havia roubado uma grande quantidade de dinheiro e, consequentemente, se encrencado por causa disso. Júnior apenas repetiu que eles não tinham tempo para nada, pois todos corriam um risco de vida. Depois de juntar alguns pertences e acordar os filhos, eles imediatamente entraram no carro e Júnior começou a dirigir. Eles teriam que esperar algumas horas até o voo. Porém, ele concluiu que não era seguro manter a sua família naquele local por nem mais um minuto. Guilherme e principalmente Luísa estavam extremamente preocupados. Eles não faziam ideia do que estava acontecendo e Júnior apenas repetia que eles precisavam fazer uma viagem naquele mesmo instante. Porém, Luísa não engoliu a desculpa. E depois de exigir uma explicação, Júnior e Eleonor acabaram explicando que a vida da família estava correndo perigo. Todos ali estavam tensos e assustados. Eles ainda não sabiam que Júnior não iria acompanhá-los. A chance de os criminosos acharem ele era muito maior do que a família do homem. Ele não queria colocar a vida deles em risco. Após um longo caminho até o aeroporto, Júnior ajuda a família a descarregar as malas. Júnior já havia explicado a Eleonor que o mesmo não poderia acompanhá-los. Ela insistiu para que ele fosse, mas ele disse que não podia. Júnior deu um abraço em seus filhos e disse que precisava pegar algo no carro. O homem estava chorando. Ele não pretendia retornar mais, porém não havia avisado seu filho. Uma lágrima escorreu dos olhos de Eleonor, que acabou se arrependendo por tudo que ela havia feito com Júnior. E então, escondido de seus filhos, ele ligou seu carro e dirigiu para longe, de volta para a cidade. Já estava amanhecendo. Ele dirigiu direto para a delegacia e, após chegar lá, Júnior confessou todos os seus crimes e acabou sendo preso. Ele estava satisfeito, pois sabia que se voltasse ao alcance dos criminosos, ele perderia a vida. Júnior contou tudo o que ele sabia para a polícia, a fim de ajudá-los a capturar todos os criminosos. O homem sabia que era só questão de tempo para eles irem atrás dele, mas estava satisfeito porque a sua família certamente estava a salvo de tudo aquilo e seu filho ia poder realizar a cirurgia finalmente. De certa forma, ele estava pronto para enfrentar as consequências de seus atos. Por que Júnior foi tão infeliz em sua vida? O que essa família poderia ter feito para ter uma vida melhor? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos, que são semanais. Então, não perca tempo. Se inscreva. Até o próximo vídeo.